Quero falar sobre estratégia, né? Queria começar com uma pergunta. Todo mundo aqui acredita que Deus tem um plano para você? Tem uma terra prometida para você? Todo mundo aqui acredita nisso, né? E não necessariamente essa terra prometida é algo físico, mas um lugar espiritual, pode ser a paz dentro da sua casa, pode ser a paz na sua mente, pode ser um posicionamento dentro do seu chamado, do seu relacionamento, enfim. Mas a segunda pergunta seria o seguinte: então, já que você sabe que Deus tem uma terra prometida para você, Ele tem um lugar para você, você tem uma estratégia para conquistar o que Deus já reservou para você? Você trabalha com essa visão? Você tem um plano para chegar naquele lugar? Porque é o seguinte, nem sempre, né, Deus tem a nossa bênção. O problema é que muitas vezes a gente fala assim, Deus vai me abençoar, eu vou chegar lá, né? E você não toma animação específica para chegar naquele lugar. Você vai andando, sem plano, sem estratégia, sem nada. Então a gente vê, né, o povo, quando saiu do Egito, Deus tinha dado uma promessa para eles. Todo mundo tinha certeza que Canaã estava lá esperando por eles. Mas, por eles não terem uma estratégia, não terem muito clara essa estratégia, demorou 40 anos e mesmo assim nem todo mundo chegou na bênção. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida. E aí eu tenho que falar, né, falando de terra prometida, a gente não tem como não falar de Josué, que é um personagem super emblemático, que eu amo, que eu tenho estudado muito a respeito dele. E é muito interessante a maneira como Josué, né, que foi um dos poucos, né, que chegou na terra prometida, que realmente viu essa terra, viveu a promessa e colocou o pezinho dele lá. É muito interessante. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 31, 23. Que existem umas coisas nas entrelinhas que muitas vezes quando a gente está estudando, a gente não percebe quando a gente está lendo. Vamos lá. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, isso é Deus falando com ele, né? Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. É interessante que Deus está falando claramente com ele, olha, você que vai levar o povo, você que vai levar para a terra prometida. Aí Josué, uau, né? Que bom, vou entrar na terra. Só que Deus, na sabedoria dele, já avisou. Esforça-te e anima-te. Eu serei contigo. Deus, assim, é tão sábio, né? Assim, se a gente analisar, Deus já deu um alerta, meu amigo, não vai ser fácil. A terra está lá. É de vocês, mas se prepara. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus já estava sinalizando a Josué, não vai ser essa facilidade toda. E o que acontece com a gente muitas vezes é isso, né? A gente sabe que Deus tem a promessa e a gente fica lá todo feliz e desavisadamente não traça uma estratégia. Vamos lá, e Deus deu uma estratégia para Josué. Está lá em Josué 1, de 6 a 9. Deus vai ministrando, né? Vai dando as instruções para ele. Novamente Deus fala, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Terceira vez que Deus está falando, né? A mesma coisa. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Olha a estratégia aí. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está nele. Então, Deus deu um caminho para Josué, alertou pela terceira vez que ele tinha que se esforçar e ter bom ânimo, e que ele não podia se desviar da lei de Deus, do caminho de Deus, gente, nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele continua assim, né? Porque então, se você seguir as minhas estratégias, Deus está dizendo para ele, farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Quarta vez. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
E muitas vezes, quando Deus nos dá a visão do que Ele tem para nós no futuro, Ele nos dá alertas. Ele já quer sinalizar para a gente, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, presta atenção nesse detalhe, se posiciona, olha, bota a palavra de Deus, se fortaleça, enche o seu espírito. O problema é que a gente vai esquecendo. E aí as dificuldades começam a aparecer. Porque a gente sabe que da mesma maneira que Deus tem uma promessa, e a gente falou isso hoje na aula bíblica aqui, a gente tem uma luta espiritual muito grande, um combate no espírito para que as coisas não aconteçam. Porque tem lá, né? A gente tem que falar, o inimigo está lá lutando para quê? Derrubar o plano de Deus na nossa vida, impedir o nosso relacionamento com Deus. Tem lá todo um ataque. O problema é que a gente não se programa, não desenha um caminho e acaba ficando pelo caminho. E muitas vezes, como o povo que saiu lá de Israel, passou 40 anos, imagina, gente, passou 40 anos no deserto e não entrou. Olha a frustração. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Quantas promessas Deus deu para a gente, quanta visão Deus talvez já tenha dado para a nossa vida, e a gente simplesmente, porque não adotou um caminho de Deus, não seguiu o que Deus queria, esqueceu no meio do caminho que quem deu aquela visão para a gente foi Deus, e a gente se perde. A gente se afasta, a gente deixa a própria bênção tomar o lugar de Deus na nossa vida, e a gente acaba ficando tão embolado na nossa bênção, em chegar nessa bênção, que a gente esquece de quem deu a bênção para a gente. E aí é muito interessante, porque Josué virou um general. Ele não era um general. Ele virou um general, e quem estuda sobre Josué fala, nossa, o cara era sanguinário. Não tinha medo, não. Eu vi um documentário esses dias que falava assim, que Josué estava tão intoxicado da vontade de Deus, que quando ele entrava na guerra, na batalha, que Deus falava, tem que dizimar esse povo, pode acabar com tudo. Você acha que Josué se sentia bem? Porque tinha criança, tinha bicho, tinha velho, tinha novo, mas se Deus falava, extermina o povo, ele ia com determinação fazer aquilo. Mas eu imagino que para Josué, que não era um cara muito fiel a Deus, não era fácil ele olhar depois o estrago que ele tinha feito. Mas ele tinha convicção que aquilo era a vontade de Deus, que aquela ordem era a vontade de Deus, e que Deus foi muito claro, não se aparta nem um pouco. Porque se ele se deixasse tomar pelas emoções dele, imagina, quando ele chegasse para dizimar um povo, ele via que tinha muita criança, muito velho, muito não sei o quê. E aí ele pensasse, não posso fazer isso. E ele ia andar. Porque, na verdade, aqueles povos eram povos que Deus estava ordenando para destruir, porque eles eram povos pagãos, eram povos que estavam fora da vontade de Deus, então tinha um propósito, né? Tem um propósito, e a gente nem vai entrar nisso aqui. Mas se ele tivesse sido tomado pelas emoções ou pela mente lógica dele, talvez ele não chegasse. Imagina se cada vez que ele fosse entrar numa batalha, ele falasse, nossa, está muito difícil, eu tenho pouco soldado, eu tenho pouca arma, esse povo é muito mais, tem um poder militar muito maior do que eu. Ele teve milhões de desafios até ele chegar na Terra Prometida. Já começou com, vai ser substituto de Moisés. Como assim? Tipo assim, imagina. O cara estava lá, um cara comum, tudo bem, era super fiel. Aí Deus fala, olha só, Moisés fala para ele, você vai ser meu substituto. Como assim? Então ele já tinha que vencer a comparação. Que imagina. Já sabia que aquele povo não era fácil, ele já tinha uma familiaridade, então ele já conhecia as dificuldades todas. Mas ele sabia que ele ia ter que conquistar a confiança daquele povo, que era um povo fácil, né, gente? Vamos combinar, né? E liderar tão bem quanto Moisés liderou. Então ele tinha um desafio dentro dele já grande, fora o desafio da guerra mesmo, de avançar, ir conquistando e botando estaca e fazendo. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida também. Geralmente, quando Deus te dá um desafio, te mostra uma terra prometida, uma nova coisa, vai requerer um esforço de você, da sua parte. Não tem jeito. Um novo emprego, um posicionamento espiritual que vai requerer mudanças na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir, na sua maneira de enfrentar os problemas. Quer uma mudança dentro do seu relacionamento, você tem que mudar a maneira como você está agindo dentro do seu relacionamento. Porque como é que você quer chegar naquele relacionamento transformado que Deus tem para você, se você não mudar?
como é que você vai chegar num emprego melhor se você não está se preparando, você não está procurando, você não está estudando, você não está se empenhando? Você quer fazer a mesma coisa que você está fazendo há 10, 15, 20 anos e quer de uma hora para outra que tudo seja diferente. Então, para chegar nesse melhor de Deus, nessa Canaã de Deus, você também tem que estar preparado. Porque nesses 40 anos que o povo ficou ali no deserto, eles não tinham exército no começo. E Josué foi montando um exército que no final era grande e forte. Mas no começo, gente, ninguém sabia nem levantar a espada. Eles tiveram que se preparar também, né? Então, a gente precisa entender que chegar na terra prometida, mudar, vai requerer também você enfrentar o mal. E esse mal, muitas vezes, está dentro de você. O mal não está só no mundo, ou no seu vizinho, ou no seu não sei quem, no seu chefe, no seu marido, na sua esposa. Não está. Muitas vezes esse mal está dentro de você. E quando você se levanta para confrontar o mal, vai ter uma guerra. Vai ter uma batalha. E se você não tiver realmente determinado a não se desviar do que Deus está te mostrando, da lei de Deus, de andar dentro do padrão de Deus, do que Deus está te mostrando, como é que você vai chegar? Aí você quer passar no concurso. Você precisa estudar muito. Porque tem você e a torcida do Flamengo estudando. Mas se você quer fazer diferença, vai estudar. Vai estudar muito, se essa for a vontade de Deus para a sua vida. Porque também se não for, né, a gente não vai ficar batendo. Deus quer que você abra uma empresa. Você tem que desenhar uma estratégia para montar essa empresa. Não vai sair abrindo de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, sem se aconselhar, sem buscar Deus. Aí você é um cara que nunca se aconselha. Nunca se aconselha, eu sei tudo. Minha experiência, meu pai foi isso, meu pai teve negócio, eu também tive negócio, eu não preciso me aconselhar. E aí? Tem que deixar a velha coisa, né? E se preparar para chegar nesse lugar. E a gente precisa lembrar também que tem esse inimigo, né? Eu já falei aqui, e que nos distrai ao longo do caminho. Existem distrações fortíssimas. Às vezes você está determinado a andar dentro da vontade de Deus e começam a aparecer coisas na sua vida com o simples objetivo de te distrair. E às vezes é até um relacionamento que vai te distrair. É uma batalha dentro da sua casa que não tem nada a ver, que vai tomar um... Quando você vê, você está consumido por aquela batalha, daquela pessoa que nem era sua aquela batalha, e você está vivendo aquela batalha. Então, assim, numa estratégia, você tem que pensar também como fugir das distrações. Como fugir daquelas situações que vão te desviar. Porque elas têm o propósito de desviar. Né? A gente precisa entender que existem coisas que querem nos parar. Elas querem nos parar. E às vezes é a crise, são as notícias, é uma palavra mal colocada, até um relacionamento mesmo. Você está num propósito de vida, Deus está mandando você andar na direção profissional, de crescer, não sei o que, aí entra no relacionamento, que te desvia totalmente, tira totalmente a tua visão, tira totalmente a tua foco. Você começa a viajar. Ai, o amor é lindo, estou amando. Aí quando vê, você está amando, mas você não está estudando, você não está se programando, você passou a viver a vida da outra pessoa. E aí? Cadê a estratégia? Se você tem uma estratégia clara, determinada, tenha uma certeza. Você vai chegar lá. Porque você vai estar controlando tudo o que pode te tirar do caminho. Controlando não, você vai estar alerta, porque controlar, você vai ter que se determinar isso também, a não deixar as situações te desviarem. Né? E a palavra é bem clara, né? Efésios 6:11 fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o inimigo sabe que tem uma terra maravilhosa para você, que tem um lugar maravilhoso, que tem um casamento perfeito, que tem um relacionamento de paz, que tem um lugar de paz, sim, para a gente viver no meio dessa crise toda. O inimigo sabe disso, né? E ele vai querer, de qualquer forma, te distrair. E ele vai armar laços. E quais são as estratégias mais comuns que ele usa? As ciladinhas básicas, assim, que eu acho muito engraçado, né? Porque o inimigo, ele usa sempre as mesmas coisas. Mas a gente cai sempre. Eu falo, gente, é muita gente desavisada, né? A gente é muito desavisado. Então, o que ele faz? Distração,
Aí tem lá Facebook, nananã, que a gente sempre fala aqui, né? Passa a noite inteira vendo seriado, baixa no Netflix, vê de meia-noite às 6 da manhã. Outro dia alguém me falou isso, que passou vendo seriado no Netflix de 11h30 da noite, quando viu era 6 horas da manhã. Bota a pessoa para ler a palavra, lê 15 minutos, dormiu. Estou exausto. Meu Deus, eu não consigo ler 10 minutos de palavra que eu durmo. Mas consegue ficar vendo um filme atrás do outro, se enchendo. Gente, eu gosto de ver filme também. Mas, gente, a gente tem que peneirar. Distração. Facebook, eu sempre falo. Aí a pessoa fica horas no Facebook. Aí, outro dia, estava conversando com uma pessoa e ela me disse, porque aí, eu entrei no Facebook dele, descobri tudo. Eu vi isso, eu vi aquilo. Eu falei, gente, como alguém entra no Facebook para ficar procurando seta? Você tomou alguma ação com isso? Não. Meu Deus. Então, as pessoas querem saber da vida. Quando você vê, passaram 3 horas. Sua estratégia, distraiu. Ele ataca a nossa vida financeira. Acho que esse ataque, né, é bem comum. Ataque na nossa vida financeira. Né? Estratégia bem comum, porque aí quando a pessoa está consumida ali, pensando no dinheiro, ela não pensa mais nada. Se tem uma coisa que consome a gente, é preocupação com o dinheiro. Mas da mesma maneira que ele usa o ataque na vida financeira, a gente usa o ataque no cartão de crédito, né? A gente contribui. A gente entra lá na loja, tô triste, tô deprê, vou comprar. Não preciso, mas vou comprar. Vou jantar fora. Vou não sei o quê. Quando vê, a fatura está desse tamanho, né? E aí, a nossa mente começa a ficar preocupada. Então, a gente precisa vigiar. A gente precisa cuidar. Né? Porque ataca mesmo. A gente sabe. Né? Nossa vida emocional é outro lugar onde ele ataca muito. Muito, muito, muito. Acontecem coisas que nos levam a lugares espirituais de tristeza, de depressão, de medo, de angústias, de ira, que a gente entra e não consegue sair. Falta de perdão. Né? Então, essas ciladas, gente, a gente precisa ficar em guarda. Porque se não está com uma estratégia clara, você vai se perder nessas coisas. E quando você vê, ficou horas, perdeu anos. Ficou 40 anos no deserto. E o pior, não entrou. Porque Josué entrou, né? Mas a gente tem que estar no time de Josué, né? Porque o que acontece? Porque às vezes também, o diabo ataca. Mas às vezes a gente também está tão fora da vontade de Deus, gente. Tão fora, que o diabo não precisa fazer nada. O diabo não precisa te atacar. Não precisa fazer nada. Deixa ele estar agindo lá na vida do outro. Porque você mesmo já está tão desviado do que devia estar fazendo. Você já está tão fora da visão do que Deus tinha para você. Que o que o diabo precisa fazer? Não precisa fazer nada. Ele fica olhando assim e fala, lá vão botar na minha conta, mas eu não estou fazendo nada. É isso que ele deve pensar, né? Então, a gente precisa entender. A gente se perde, a gente se afasta de Deus. Então, as coisas começam a acontecer na sua vida. Começa a trabalhar muito, estudar muito. Começa a tirar Deus da jogada. Começou a não ter tempo para Deus. Começou a não ter tempo de igreja. Começou a não ter tempo para a palavra. Fica ligado. Porque a sua estratégia está sendo sabotada. E muita gente está sendo sabotada por você mesmo. Amém? Então, a gente tem que querer o quê? Cruzar o Jordão. Cruzar o Jordão. E cruzar o Rio de Jordão, como o povo cruzou para botar o pé lá na Terra Prometida, envolve o quê, gente, na nossa vida? É a gente deixar para trás tudo aquilo que está impedindo a gente de andar, de crescer, de andar na vontade de Deus. Mas para isso, gente, tem que ter fé e tem que ter coragem. Tem que ser igual Josué. Porque o rio estava lá, passando, pesadão. E Josué falou, como é que a gente vai cruzar esse rio? Teve que ter fé. De buscar em Deus a resposta. E aí, quando o sacerdote bota o pé lá, né? A água abre e eles passam em seco. Né? Então, mas haja fé, né? Para você olhar o rio que está passando na tua vida hoje, caudaloso, fortíssimo. Você tem que chegar lá do outro lado. Você não tem barco, não tem corda e não tem ponte, mas você sabe que você tem que chegar do lado de lá. Como é que você vai fazer?
haja fé e haja coragem, porque às vezes a gente está cheio de fé, o que falta é a coragem para andar, né? A gente tem super a visão, nossa, eu creio, não sei o quê, mas a coragem faz a gente andar na direção de vencer o nosso orgulho, de vencer aquele domínio que o sentimento tem sobre a gente, de vencer a nossa incapacidade de perdoar. A gente precisa ter coragem, a gente precisa andar, não tem jeito, né? E aí, à medida que a gente começa a andar, a gente começa a ver o milagre. Se a gente se determinar a andar na direção da bênção que Deus tem para a gente, Deus abençoa a nossa fé. E aí Ele vai abrindo o rio, Ele vai dando o caminho, Ele vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, Ele vai mostrando para a gente que caminho seguir. E aí é que a gente vê milagre. Porque a gente só vê milagre quando a gente se movimenta, a gente tem que se movimentar. Né? A gente tem que entender, a gente está numa guerra, mas a gente como cristão, como filho de Deus, como pessoas salvas, a gente tem ao nosso favor muitas coisas. Primeiro, Jesus já morreu pela gente para nos dar essa vitória. Ele já derrotou o inimigo, ele já acabou. O inimigo já sabe que ele é derrotado, a gente é que fica enrolando e andando com coisas do nosso caminho que a gente deveria já ter largado. A gente tem oração, muitas vezes a gente está no meio de uma batalha louca, fortíssima, uma guerra, e a gente não está orando, não está intercedendo, não está querendo arranjar uma solução no braço da carne. A gente não quer parar para ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não quer se aconselhar, não consigo escutar, vai se aconselhar com alguém, Deus fala através do irmão, Deus fala através de um ministro, fala através de um pastor, fala através de uma música. Deus fala com a gente o tempo inteiro. Se você está achando que você não consegue ouvir por você, procura ajuda. Mas não deixa de ouvir. Não deixa de buscar resposta. Não deixa de buscar estratégia. Não deixa, gente. Porque a gente, para alcançar a bênção, para chegar nessa terra, tem que estar que nem Josué, intoxicado da vontade de fazer a vontade de Deus. Mas é intoxicado mesmo, porque senão qualquer coisa te abandona, te faz largar o caminho, te faz parar no meio do caminho, te faz perder a visão. E muitas vezes não é porque você está dentro da igreja não, gente, que você está isento disso. A gente se perde, a nossa mente ela é muito esquisita, esquisitíssima, né? E é muito interessante, porque a palavra está cheia de versículos que alertam a gente, né? Que o quanto dessa sabedoria está disponível para a gente, né? Vamos lá, Mateus 13, de 10 a 11. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele, Jesus, né, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Gente, Jesus está deixando claro aqui que a gente tem acesso a essas palavras. E por que a gente não usa essa sabedoria que vem do céu? A gente tem que estar conectado com Deus, tem que decidir ter essa conexão com Deus, buscar as coisas de Deus, para conseguir ser cheio do Espírito Santo e ouvir o que Deus tem para fazer, nos dá a estratégia que tem que dar. O grande problema todo é que o tempo inteiro é que a gente está muito cheio das coisas do mundo ou das nossas próprias ideias. Porque hoje em dia, com a quantidade de informação que tem no mundo, a gente tem que fazer um esforço sobrenatural para conseguir dedicar o nosso tempo a Deus. Um tempo para Deus. Todo mundo aqui sabe da guerra que é parar para ler a palavra. Meia hora no seu dia, 1 hora. Mas a gente perde 1, 2 horas no trânsito. A gente perde tempo em banco. A gente perde tempo na internet. Quando a gente vê, a gente não dedicou tempo nenhum para buscar em Deus, para nos encher. Se não está querendo buscar estratégia porque está com preguiça, queira pelo menos se alimentar, ficar forte, para que as influências do mundo não te dominem tanto, né? Então a gente precisa entender que isso também é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia. E a gente precisa ter a visão, gente, que avançar na direção do que Deus quer não é fácil. Por mais que seja uma bênção, por mais que seja uma promessa,
vai ter luta, vai ter confronto, vai ser deixar o velho homem, a velha mulher, a maneira de agir, né? Os velhos hábitos, que às vezes a gente acha que assim, eu sou assim mesmo e ponto. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci. Não. Deus quer uma nova coisa, não importa a idade que a gente tenha, não importa quanto a gente já trabalhou, viveu naquela situação, Ele tem uma nova coisa, uma nova vida, uma vida em liberdade e abundância que a gente precisa chegar nela. Então, para finalizar, eu queria ler Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta... Não. Tiago 1:25. Tá. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Gente, olha só como Deus já sabia, né? Que a gente tem uma tendência a esquecer. A gente não pode ser ouvinte esquecido. Você vem aqui todo domingo, escuta a palavra, é ministrado, conversa com o ministro, conversa com o pastor, lê a Bíblia. Ok. Não faz nada do que você é orientado a fazer. Nada. Não ora, não busca o Senhor, não se aconselha. Aí se aconselha, mas não age na direção. Aí se aconselha, eu me aconselhei, mas eu fiz do meu jeito no final. Mas eu me aconselhei, mas no final você fez do seu jeito. A gente tem que ser um cara fazedor da obra. Se Deus te der uma direção, determine a fazer. O problema é que a gente às vezes recebe tudo o que a gente tem que fazer. A gente sabe tudo o que a gente tem que fazer e a gente simplesmente não faz. Ou por letargia, ou por preguiça, ou porque acha que o nosso caminho ainda é o melhor. Esse aí é o ponto que mais vence, né? Porque a gente acha que o nosso caminho, no fim das contas, ele ainda é o caminho melhor. Que afinal de contas, estou andando nele esses anos todos e nenhum raio caiu na minha cabeça. A minha vida está parada, nada acontece, mas tudo bem. Eu não fui atropelado, não caiu nenhum raio, então está tudo certo. Não é assim que Deus trabalha. Ele nem sempre vai jogar um raio na nossa cabeça. Não vai. Vai te deixar andando naquele caminho assim, né? Até o máximo. Vai acontecer, você não vai chegar onde Deus queria que você chegasse. Isso é muito triste, porque a gente sabe que Deus tem melhor para nós. A gente canta isso aqui na igreja o tempo inteiro. E a gente tem que parar de deixar de só cantar e agir na direção de realmente, se Deus tem o melhor para mim, eu vou alcançar o melhor que Deus tem para mim. Eu vou sair do meu lugar confortável. Pior que às vezes o lugar não está nem confortável, mas a gente fica. O lugar não está confortável, mas é melhor ficar ali do que se aventurar para o novo de Deus. E a gente precisa tomar essa decisão, né, gente? Então, é hora de renovar o seu compromisso com Deus. Renove as suas estratégias com Deus. Pegue essa estratégia, coloque essa estratégia em prática. Para que você possa ser um testemunho, gente. A gente precisa chegar aqui e dar o testemunho, subir aqui e falar, pastor, eu quero dar um testemunho na minha vida. Aconteceu isso. Eu me posicionei e as coisas aconteceram. Amém? Toma posse de tudo que Ele já te prometeu. Cruza esse Jordão, deixa para trás tudo que tem que ficar para trás e vai para o novo de Deus. Amém? Amém, gente. Essa é a palavra de hoje. Amém. E agora eu queria fazer uma oração para a gente encerrar. Eu quero pedir, Senhor, que você derrame sobre cada um aqui a unção de estrategista, Senhor. Mas de estrategista segundo a tua vontade, Senhor. Pessoas que vão buscar em você, Senhor, o aconselhamento e as respostas e a estratégia certa para alcançar o que você tem para cada um, Senhor. Aquele lugar especial de paz, de tranquilidade, de vida em abundância, de liberdade que você tem para cada um, Senhor. Que essa semana cada um se posicione, Senhor. Cada um se determine a desenvolver uma estratégia para chegar no que você tem para cada um, Senhor. Que você dê a fé, dê a visão para que a gente possa se desviar das distrações, de tudo aquilo, Senhor, que nos impede de avançar
tudo aquilo que quer nos parar, tudo aquilo que quer nos deixar prostrados, Senhor. Nossas emoções, nossas tristezas, Senhor, as dificuldades financeiras, seja o que for que esteja nos parando hoje, Senhor, nos impedindo de ouvir a Tua voz. Que essa semana, Senhor, a gente consiga ter domínio sobre todas essas coisas e que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam abertos para a estratégia que você tem para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana para todo mundo. E lembrando que hoje a gente tem almoço aqui. Amém? Fique com a gente.